Olá, irmãos e irmãs, que alegria iniciar um novo dia na sua presença, meditando a Palavra de Deus, por meio desse programa, uma palavra para o seu dia. Eu sou o Frei Marcelo, sou Frei Carmelita e trabalho aqui nesta paróquia, a Paróquia Santíssimo Sacramento, a Igreja Santa Teresinha de Porto Alegre. Venha nos conhecer, venha rezar conosco, venha fazer parte também desta comunidade. Queremos rezar juntos. Que alegria poder chegar até a sua casa, tantos e tantos lugares do nosso Brasil, até mesmo aquelas pessoas que nos acompanham através da internet em outros países. Que bom levar a Palavra de Deus até você através da RCI, a Rede Católica da Igreja. Vamos juntos meditar o Evangelho deste dia? Pegue a sua Bíblia e nós vamos meditar hoje o Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos 13 ao 35. O texto diz assim: Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, dois dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: O que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou: O que foi? Os discípulos responderam: O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que esses afirmaram que Jesus está vivo. Algumas mulheres, alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhe disse: Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um deles disse: Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E eles confirmaram: Realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos meditar a palavra deste dia.
Queridos irmãos e irmãs, estamos diante de um relato, uma das narrações mais belas do evangelista Lucas, quando ele fala dos discípulos de Emaús. Quando nós lemos esta passagem dos discípulos de Emaús, nós vemos que tem 2 discípulos que caminham. Um deles chamado Cleofas, o outro não tem nome, não se sabe quem é. E a palavra de Deus, ela é escrita de tal forma e com uma atualidade tão grande, que o outro discípulo que caminha com Cleofas sou eu, você, qualquer um dos seus familiares. Nós devemos nos colocar neste mesmo contexto e caminhar. E aí pensar também tantas e tantas vezes que nós estamos caminhando com Jesus e nós não o reconhecemos. Muitas vezes Jesus está conosco e nós não reconhecemos, porque Ele está em cada um dos nossos irmãos e irmãs. Vamos fazer esse exercício de tentar reconhecer Jesus vivo e presente na vida daqueles que estão na nossa casa, que convivem conosco. Vamos reconhecer Jesus no coração de cada irmão, cada irmã, até mesmo aqueles que muitas vezes são desprezados. Ao caminhar, nós vamos reconhecendo que Jesus está presente. Ser cristão é se colocar a caminho, é ir em busca daqueles que estão afastados. E aí nós vamos nos reunir todos em torno de uma mesma mesa e nós vamos nos reconhecer como irmãos e reconhecer que Jesus está presente neste partir o pão. Aqui uma curiosidade. Sempre quem parte o pão é o dono da casa. Jesus que se senta à mesa com os discípulos de Emaús e ele toma a iniciativa. Começa a partir o pão. O mestre que serve. E aí eles reconhecem, este é Jesus Cristo. E o mais bonito de tudo, eles começaram a dizer, depois que Jesus já tinha saído, não nos ardia o coração enquanto Ele nos falava? 3 coisas são importantes para a nossa vida. Esta vivência cristã, vivendo a fraternidade com os nossos irmãos e irmãs, fazer parte da liturgia, comungando da mesma mesa e ouvir a palavra de Deus. Se nós conseguirmos manter estes 3 pontos na nossa vida, com certeza nós daremos um testemunho do Cristo ressuscitado. E é isso que Ele espera de nós, que nós possamos anunciar que Ele está vivo, vivo em cada coração e quer fazer parte da nossa vida, porque evangelizar é preciso. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Deus Todo-Poderoso, por intercessão de Nossa Mãe do Céu, a Virgem Maria, abençoe a cada um de vós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o próximo programa.